Olá, em relação ao último vídeo gravado, que nós falamos sobre a cultura da violência com crianças, eu havia dito que iria comentar sobre o fato de algumas pessoas justificarem a violência com crianças como forma de educar, baseada no versículo bíblico, que está lá em Provérbios, capítulo 22, 15, que diz assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Será que esse provérbio ele quer dizer nos dias que os pais devem castigar os filhos para educá-los? Esse provérbio nele apresenta uma realidade, uma situação envolvendo a etapa de infância, né, do ser humano, né, típica de uma criança é não ter conhecimento de mundo, ter atitudes imaturas, por vezes perigosas, erradas, e aí então ele usa esse termo insensatez para designar essa característica típica de criança, né? Devido ao seu desenvolvimento cognitivo ainda está em fase de desenvolvimento, ela não tem conhecimento de causa, de mundo, assim como um adulto. Então, o versículo ele vem tratar dessa questão. E ele traz também a solução, que é a vara da disciplina, que quer dizer o quê? Que se trata de uma vara cortada de uma árvore e usada para castigar a criança, para fazer com que ela aprenda. Para começar, gente, esse termo vara, que é usado como instrumento de castigo, ele é contemporâneo. Na época que foi escrito o livro de Provérbios, esse termo não tinha esse entendimento. Na verdade, na tradução do hebraico, esse termo vara, ele era relacionado com o cajado e o bastão que era usado pelos pastores para cuidar das ovelhas. Então, os pastores eles usavam, né, a vara, né, o cajado, né, o bastão, para retirar as ovelhas do perigo, espantar os lobos e até mesmo puxar a ovelha que talvez fosse cair num abismo, né? Então esse provérbio ele vem orientar as pessoas e principalmente aos pais que uma criança ela tem que ser orientada, ela tem que ser guiada, ela tem que ser cuidada, mas como um bom pastor que cuida das suas ovelhas, né? Que orienta, mostra o caminho, se preciso volta atrás para ir lá buscar a criança que está em perigo, conversa, orienta, defende dos perigos da vida, mas como um pai amoroso, como um pastor amoroso. Então esse termo vara ele está relacionado com cajado, e a gente pode provar isso que lá no Salmo 23, 4, o salmista em diálogo com Deus, ele afirma que assim, a tua vara e o teu cajado me consolam, mesmo na sombra da morte. Então quer dizer que o cajado e a vara do Senhor, ela não é agressiva, ela não é violenta, ela é consoladora, ela é orientadora, ela tem um caráter de educativo, né? Será que a gente é conivente usar o termo lá em Provérbios vara para violentar a criança e lá no Salmo 23 a gente relaxa e respira, a sua vara e o seu cajado me consolam? Né? Como assim? Vara tem esse significado lá em Salmos e vai ter outro significado lá em Provérbios? Não, por quê? Porque vara é um instrumento de cuidado, né? De zelo, de amor, né? De proteção e não de violência, né? A gente consegue também falar sobre essa questão da vara quando a gente
faz lá uma analogia nos juízes romanos, né? Eles eram anciãos, pessoas muito sábias, que já tinham vivido bastante, eles andavam com varas nas mãos. E aí então, esse termo vara também tem um sentido de autoridade, de orientação, né, de alguém mais velho e mais sábio. Então, a vara, né, vai tirar a criança daquela insensatez, né? A vara é o quê? É a correção, é a conversa, é a orientação, é você mostrar o perigo, é você ensinar o que não está certo ou o que está errado. E para constar também, gente, né, será que Jesus, ele autorizaria a gente corrigir, violentar uma criança? Né? Vamos esquecer então toda essa questão aí da vara. Jesus, em algum momento que ele passou aqui, ele bateu em alguém, ele violentou alguém? Não. Né? Teve os seus momentos de ira lá no templo com aqueles líderes religiosos lá, mas mesmo assim ele não violentou ninguém, ele não bateu em ninguém. Por que Jesus mandaria bater em criança para educar? Se em todas as passagens bíblicas que tem criança, ele manda vir as crianças até ele, né? Ele manda a gente ter um coração de criança. Então, como assim que a gente vai bater numa criança que tem um coração puro? Né? Que Jesus mesmo disse. Então, vamos tentar, né, refletir, ressignificar essa passagem do livro de Provérbios. Eu acho que Jesus está muito triste com essa interpretação, né? Ele não está feliz com esse tipo de interpretação. E eu falo com toda certeza, eu tenho muito medo de falar alguma coisa, pregar alguma coisa da Bíblia, porque às vezes eu posso estar enganada e, né, isso ser motivo de eu ter que justificar isso para Deus um dia, né? Mas nessa passagem eu falo com toda certeza e convicção. Eu sempre penso assim, como Jesus agiria? Né? Como Jesus agiria como uma criança? É assim que eu quero agir. Né? E hoje, inclusive, até é usado o termo vara da infância, vara da juventude, né? Como as divisões da justiça. Né? Então a gente entende que vara não tem a ver com violência. Né? Tem a ver com ensinamento, com correção. Né? Então fica aí a minha reflexão e que você também possa ressignificar esse versículo na sua vida.